Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. No vídeo hoje, onde eu vou falar com vocês uma situação aí de uma debandada no São Paulo, sabe? Anotei aqui 9 jogadores indo embora do tricolor. Tem 9 indo embora, não, mas 9 para sair do São Paulo, que fazem parte dos planos de venda e também de dispensa. Então, assim, nós teremos um novo São Paulo em 2024? Tudo tá caminhando para esse lugar, né? E o São Paulo que tinha acabado o ano, só para vocês terem uma ideia, o ano tinha acabado no tricolor. Atingimos os 45 pontos, 47, tá tudo lindo, acabou, não tem problema. O São Paulo se depara com uma situação que está pertinho da zona de rebaixamento, não consegue ganhar mais um jogo e a reta final agora tem o Bahia fora, Atlético Mineiro fora que briga título e tem o Flamengo no último jogo que possivelmente vai ser o campeão brasileiro. Então, o São Paulo se apertou. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí, a coisa vai ficar bem legal. E o Dorival Júnior que tem que dar uma acordada, né? Vamos dizer assim. Eu ia falar abrir os olhos, mas ele já tá com os olhos bem abertos. Vai ter que acordar com algumas situaçõezinhas que estão acontecendo ali. Vem comigo, deixa um like pra dar uma moral no vídeo, vamos junto. Se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E talvez você não esteja inscrito aqui. Quer tirar a prova dos 30? Quer a prova dos 7? Rola o vídeo pra cima. Vê se você tem um botão escrito inscrever-se. Se tiver escrito inscrever-se, é só clicar. Você já se inscreve, já faz parte desse time que só cresce aqui. Tamo junto e obrigado, viu? De verdade. Também quero lembrar você que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar você ganha. A 1xBet ela é parceira de times como o Liverpool e o Barcelona, então a credibilidade, a confiabilidade é top, uma das maiores de todas, né, não é verdade? E aí você tem ainda o brasileiro rolando. Se você for no primeiro comentário fixado, no meu comentário lá, que é o meu link, você tem direito a um valor dobrado no seu primeiro depósito. Então você deposita 100, vira 200, 200 vira 400 e assim vai até os 1.560 reais. Top, não é verdade? Ó, hoje tem já o Goiás contra o Cruzeiro. O Goiás ele tá basicamente rebaixado, mas o Cruzeiro tem os 41 pontos, igual a Bahia, igual acho que a Vasco, né? Tá brigando ali, mas lutando pra não cair, desesperado. E o Vasco precisa, o Cruzeiro precisa dessa vitória contra o Goiás. E o Goiás vai endurecer, o Goiás lá na casa dele, na Serrinha, joga bem. O jogo é no Goiás e a vitória do Goiás paga 2,47, a do Cruzeiro 2,97. Tá muito parelho, o empate paga 3,15. E amanhã tem outro clássico desesperado aqui, Vasco contra Corinthians. A vitória do Vasco paga 1,91, a do Corinthians paga 4,21. O Vasco é muito favorito em casa. Olha que top. Tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Bom, o São Paulo se apertou. Se apertou, deu vacilo. E agora o São Paulo precisa ganhar do Bahia, tentando, possivelmente, deixando o Bahia do Rogério Ceni numa condição de rebaixamento. Por quê? Porque o Bahia é o time mais fácil em relação ao Atlético Mineiro e ao Flamengo. E o São Paulo se apertou de bobeira. Eu acho que vai cair. Claro que não, mas isso não muda o fato do Dorival Júnior estar com problema para montar a equipe do São Paulo, principalmente por ter uma evidência de uma Caleri dependência absoluta. O próprio Lucas Moura falou da Caleri dependência, falou que o Caleri não estando lá, tá faltando o homem-gol, o time muda demais o jeitão de jogar. O Rames Rodrigues jogou até os 20, 15 ou 20 do segundo tempo. Já foi algo melhor para nós, né? Porque estávamos esperando do Rames e o Rames jogou. São Paulo não conseguiu encontrar o caminho do gol contra o Cuiabá e o Rames ele fez a parte dele, ele dá as assistências, ele faz os passes muito corretos ali. Só que o São Paulo de fato tá devendo muito ali no ataque. O próprio Lucas Moura não está jogando bem agora na volta, esse primeiro jogo que voltou de contusão, precisa voltar ao ritmo agora e tem que ter Caleri, tem que ter um Galopo, tem que ter um cara que faz gols, né? O Erisson, o David, o Juan estão muito longe de ter o cheiro de ideal, sabe? Eles não têm nem o cacuete de ser o ideal ali para fazer gols pelo São Paulo. Então isso está faltando. E o Dorival tem mostrado ser um técnico de boa competitividade, mas ele tá devendo muito no quesito versatilidade. Ele consegue jogar quando o time tá completo, ele faz o São Paulo ser muito competitivo com, vou chutar dois aqui, Palmeiras e Flamengo, que são dois times aí que brigam o título brasileiro, brigam o título de Libertadores sempre, brigam na Copa do Brasil com a gente, o São Paulo se tornou favorito, favorito não, competitivo e jogou pra caramba, então o Dorival mostrou que consegue. Mas se fosse hoje sem o Caleri, o Dorival seria o mesmo? Fica aí essa dúvida e o quanto que o Dorival consegue se reinventar, ser versátil.
Mas eu tô vendo muita gente pedindo o Dorival fora. Acho que não é o momento para nós nem pensarmos em Dorival fora, até porque a conquista da Copa do Brasil, muita gente fala, pô, ele tá vivendo no São Paulo só porque ele conquistou a Copa do Brasil. Sim, mas não é só por isso. A Copa do Brasil não é só a Copa do Brasil. É uma conquista gigantesca, estratosférica, enorme, tá? Bom, tô contando aqui que Nestor, que deve receber a proposta do Zenit, e mais outros times também devem brigar pelo Nestor, apesar dele estar machucado, ele despertou interesse demais do futebol de fora. Também Beraldo e Pablo Maia, tô contando com esses três fora do São Paulo, tá? O São Paulo já se ligou, se virou aí para comprar o Ferrarese. E se virou mesmo, prometendo pro Grupo City um pagamento de 20 milhões ali em 3 anos e tal. Então o São Paulo comprou o Ferrarese. São Paulo comprou o Alan Franco. E o São Paulo comprou agora o Luiz Gustavo. Dito isso, o Luiz Gustavo veio para jogar, portanto, o Pablo Maia e o Alisson renovou. São Paulo comprou o Pablo Maia e o Alisson renovou. Então, São Paulo comprou o Luiz Gustavo e o Alisson renovou. Então, o Pablo Maia deve sim estar fora do São Paulo, é muito provável. Mesma coisa o Beraldo e o Nestor, o São Paulo já está buscando aí no mercado o Martinez, já está com o Michel Araújo, trouxe o Ramos Rodrigues, que faz uma outra função, mas é também um cara dali da posição, renovou com o Wellington Rato, que é outra posição, mas joga na meia também. Então, é um São Paulo. E volta o Galopo. Então, o São Paulo não deve fazer nenhum esforço para não vender esses três jogadores com propostas ótimas, né? Claro, chegar proposta o São Paulo não vai vender, mas chegar propostas ótimas, São Paulo não deve nem fazer esforço para convencer os caras a ficarem. Pelo contrário, São Paulo deve querer as vendas. São Paulo já anunciou aí em bastidores que Egson Mendes e que Gabriel Neves não fazem parte dos planos para o ano que vem. São dois estrangeiros que estão ocupando espaço de estrangeiros no time e não estão jogando absolutamente nada. O Mendes, porque não joga pelo São Paulo, o Dorival, ele optou por não contar com o Mendes, e o Gabriel Neves, porque os jogos que tem entrado depois da sua contusão, ele não está entregando nada em campo. Tá aí, de novo, renovação do Alisson, a compra do Luiz Gustavo. O Mendes e o Gabriel Neves perderam muita chance, muita força. O Luan, pelo que eu me informei agora, é um dos caras que o São Paulo conta ainda, está nos planos do tricolor, o Luan jogar no ano que vem. O Luan deve ser um dos reforços considerados pelo São Paulo, agora eu tô falando da cúpula diretiva, não só o Dorival. São Paulo conta com o Galopo, com o Ferrarese, com o Igor Vinícius, com o próprio Ramos Rodrigues como reforços já para o ano que vem, além do Eric, Luiz Gustavo, dois contratados, o Luan vai entrar nesse bolo também de ser considerado um reforço para o ano que vem e ter talvez a sua última chance de provar que ele é volante do São Paulo, que ele pode ser titular e importante nessa trajetória do tricolor e refazer a sua carreira, né? Então, é bastante importante falar disso aí. O Patrick Lanza é outro que deve entrar aí no pacote de vendas junto com o Wellington. É claro que se você pensar, Wellington, Patrick Lanza, São Paulo vende todos e nem comprou o Caio Paulista ainda, fica sem lateral esquerdo, claro que não vai ser assim. A ideia do São Paulo é vender o Wellington, vender por uma boa grana. Mas o Patrick Lanza surge também agora como opção. Então, se aparecerem proposta para os dois juntos, do Patrick Lanza, muito provavelmente do futebol italiano, onde ele conseguiu a cidadania, e do Wellington, ele já despertou interesse de times como, por exemplo, da Arábia, para ir jogar com o Jorge Jesus. Portugal também já teve interesse no Wellington. Ele é um jogador lateral esquerdo muito rápido, forte, que precisa de aprimoramento técnico. Então o São Paulo deve vender o Wellington se tiver proposta para os dois. São Paulo vai escolher a melhor proposta, segurar um e vender o mais caro. Então vai ficar por aí. Contem com o Wellington ou com o Patrick Lanza já vendidos no São Paulo, além dos dois volantes que eu já falei que vão ser dispensados, ou emprestados, ou vendidos, além dos três jogadores titulares do time de São Paulo, e podemos continuar com essa derrocada, essa debandada aí, falando de David e Erisson, que foram dois jogadores que não performaram mais pelo São Paulo, não conseguiram encontrar mais o caminho do gol, não estão conseguindo encontrar sequer o caminho do bom futebol. David e Erisson tiveram, o Erisson menos, né? Mas o David teve uma queda significativa no formato de jogo do Dorival, ou talvez por causa da contusão que ele voltou. E outro cara que também deve ir embora do São Paulo é o Luciano. Além do Luciano ter propostas de fora e o São Paulo ter recusado, já o próprio Luciano ter optado por ficar no tricolor no meio do ano, quando chegou proposta para ele ficou para ganhar a Copa do Brasil, foi lá e ganhou. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. E agora existe uma chance enorme
do Luciano ir embora agora no final dos 3 próximos jogos que tem, o Luciano pegar o boné e falar: "Obrigado, tô indo embora". O São Paulo venderia o Luciano porque ele tem contrato com o Luciano ainda. O Luciano totalmente irreconhecível no tricolor, bastante descompromissado no meu modo de ver, mudou de posição, virou meia, virou um cara, assim, totalmente insignificante para o formato tático e para atacar o adversário na ausência de Caleri, Lucas machucado, o Rames precisando de alguém para armar, o Luciano sequer aparece como opção na área. E não sou só eu que estou sentindo, grande parte da torcida também, e o próprio Dorival, que na hora que precisa fazer gol, ele pega e tira o Luciano e tira de maneira correta. Então, você precisa fazer gol, tem o Luciano em campo, você tira o Luciano para pôr outro cara, e o técnico não está errado, porque o Luciano é outra pessoa, é outro jogador, muito, mas muito longe de ser um cara que já um dia foi importante pro tricolor. E o último, né, o último cara aqui, deixa eu ver se eu já falei de todo mundo aqui já, também tem a questão do Lucas Moura, né, que não renovou com o São Paulo ainda, é muito provável que ele renove, mas o Lucas perguntado ontem ali depois do jogo, que ele falou do Caleri, da Caleri dependência lá, ele não confirma a sua permanência no São Paulo e o São claro que ele já falou que está conversando, e o que é um bônus pro tricolor é que o Lucas não tem proposta de lugar nenhum mais. As propostas que chegarem e eventualmente cheguem pro Lucas são propostas assim, não vai vir nada, ô, vai ganhar 1 milhão por dia na Arábia. Não tem isso. Não tem isso. O São Paulo vai ter que apertar um pouquinho mais e endurecer essa proposta, oferecer um pouco mais de dinheiro, logicamente, porque 1 milhão por mês ele consegue em vários e vários e vários times, né? Então o São Paulo não pode também chegar pro cara e falar, vem que ganhar 700 e tal. Isso não existe. O São Paulo vai ter que se esforçar. Mas um São Paulo que tá calibrado de premiações, patrocínios, tem que fazer a coisa certa, contar com o Lucas sim, mas também não contar com o favor do Lucas, a benevolência, e sim contar com um jogador que você vai comprar e valorizá-lo, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, pode esse likeão aí nesse boletim informativo do São Paulo. É o São Paulo hoje, as últimas notícias do São Paulo pra você, pra mim, pra nós. Tamo junto? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!